Você sabia que o Brasil é o segundo no ranking mundial de cirurgias plásticas? É isso mesmo. Mas essa vice-liderança traz vários problemas também, com os perigos dos excessos de vaidade. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o cirurgião plástico, o Dr. Thiago Ribeiro, que vai tirar umas dúvidas para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que tem sido ultimamente muito comentado também, né? Boa tarde, Dr. Thiago. Tudo bem? Tudo ótimo. Mas eu queria que o senhor começasse falando para a gente quais que são os riscos de uma cirurgia plástica, né, que ela pode apresentar tanto para os homens quanto as mulheres. Porque a gente fala em vaidade, todo mundo, é as mulheres. Não é só as mulheres, não. Os homens estão bem vaidosos aí também, né? Exato, Mauro. Como você falou, o Brasil é o segundo, quase o primeiro no ranking mundial em cirurgias plásticas, perdendo só para os Estados Unidos. O grande ponto é que a cirurgia plástica ela se disseminou bastante, então ela está acessível a classes sociais, a idades, pacientes, desde crianças, às vezes que precisam fazer cirurgias reconstrutivas, até idosos com mais de 80 anos, a gente tem pacientes com mais de 80 anos. E isso trouxe, essa acessibilidade trouxe um pouquinho de excesso, tanto na indicação por parte de alguns profissionais, quanto na vontade de fazer um procedimento por parte dos pacientes. O que a gente tenta colocar na cabeça dos pacientes é que existe um limite, primeiro, saudável, para que o paciente faça a cirurgia, e existe um limite daquilo que vai ficar bom, daquilo que vai ter um resultado harmônico com o rosto, com o corpo, com a coxa, o braço, seja lá qual parte da paciente que ela queira modificar. E a gente precisa colocar isso na cabeça da paciente, porque às vezes a paciente vem ao nosso consultório como se aquilo fosse um supermercado. Né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero Traz a revista, eu quero um narizinho assim. E nem sempre isso é possível. E daí você me pergunta dos riscos, os riscos são os mais diversos possíveis. O que a gente mais se preocupa são as mortes mesmo. A gente, você noticia, o pessoal noticia aí na TV, mortes por cirurgia plástica, cirurgias plásticas são feitas às vezes em ambientes não ideais, ou às vezes às vezes em hospitais ideais, mas com indicações não tão bacanas. E às vezes a gente fala, né, Thiago, que são médicos que nem têm, que é da Sociedade de Cirurgia Plástica. Não é qualquer médico que pode fazer uma cirurgia plástica. Tem que ter aquele selo, controle de qualidade. Eles estudaram para isso. Não, mas o médico lá diz que faz bem mais barato. Mas tem que ver tudo isso. Não é porque ele faz o mais barato, às vezes o barato sai caro também, como a gente tem visto aí ultimamente. Muitos procedimentos, muitos têm comprado medicamentos pela internet, estava me contando, e se aplicando. Gente, isso não é assim que funciona. Isso funciona na arquitetura, na engenharia, no jornalismo, na medicina não é diferente. Você tem que procurar um especialista, você tem que procurar dúvida, você tem que questionar, você tem que duvidar às vezes do teu próprio cirurgião, questionando, mesmo indo atrás de preço. Sim, preço é importante, valor é importante, mas você precisa se policiar, o paciente precisa se policiar um pouco mais e não sair à torto e à direita. Eu te comentei essa história, né, que os pacientes às vezes compram na China o produto e em casa mesmo, de frente para o espelho, querem aplicar e às vezes tem problemas graves, infecção. Aí vão lá correndo pedir ajuda. Isso, daí depois vão correr. A gente ajuda, é óbvio, mas isso não pode acontecer. Os pacientes precisam antes disso procurar um profissional, seja lá onde for, né, no mais rincão, no mais interior possível, mas procure um profissional adequado, um profissional que tenha especialização para te ajudar. Eu estava vendo já que muitos adolescentes também estão procurando a cirurgia plástica. Que idade? Tem uma idade certa e tal? Tem muitas meninas, às vezes, até que trocam a festa de 15 anos para uma cirurgia e tal. Qual que é a idade correta? Tem um limite Então, ali? assim, vamos separar em homens, meninos e meninas, né? Homens e mulheres. Nos homens, a cirurgia mais procurada é a ginecomastia, que é a mama masculina. Essa a gente precisa esperar até os 18 anos, 17, 18 anos, porque é o desenvolvimento da testosterona, de todos os hormônios masculinos. Então, normalmente, 17, 18 anos. No feminino, a gente tem a rinoplastia, a cirurgia de nariz e as próteses de mama. A cirurgia de rinoplastia ela pode ser feita depois dos 16 anos, se a paciente tem um bom desenvolvimento estrutural, se ela tem um rosto completo, se ela tem um crescimento ósseo bacana. Já a prótese de mama, a gente sempre tenta aguardar os 18 anos pela mesma explicação do homem. Hormônio. Aguardar os hormônios femininos fazerem uma estabilização e ela não ter tanta oscilação de hormônio para que a gente consiga fazer uma cirurgia com execução mais proveitosa.
Tá, e tem quais os problemas em excesso? Porque assim, a gente vê que muitas pessoas acabam fazendo muita cirurgia, às vezes no rosto, você vê umas pessoas que falam, gente, tá muito modificado, você vê que ficou estranho, né? Hoje em dia até existe uma síndrome, que é a síndrome dos fillers, dos preenchedores. Que eles querem o tempo todo. Que o paciente muda completamente a feição, ele fica com um rosto fino, com uma bochecha ressaltada, com a fronte evidente. Então, você vai num congresso, às vezes, você vê as próprias, né, médicos e médicas, você olha para o rosto, você vê quem tem preenchimento no rosto e quem não tem em excesso. Isso está prejudicando bastante. Então, procure o profissional, questione, mas cuidado com a tua vontade de se modificar. Às vezes, você vai tropeçar nisso e, às vezes, é tarde demais. Se você entrar na internet, você vai ver vários, né, defeitos, várias pessoas famosas que eram lindas no passado e que, no afã de tentar manter aquela beleza dos 20, 25, 30 anos, chegam aos 60 Mas isso com o seria, rosto todo tipo, destruído. o excesso de perfeição, eles tentando ficar perfeito. Tipo, a gente vai comentar aqui a Gretchen, você vê a Gretchen ali, gente, ela está totalmente transformada, você vê lábio, você percebe ali, e parece que quanto mais... O medo de envelhecer. As pessoas têm medo de envelhecer. Na verdade, todo mundo vai envelhecer. O que precisa é você envelhecer de cabeça e corpo, no paralelo, certinho, indo, né, no paralelo os dois. Às vezes o paciente envelhece na cabeça e não quer envelhecer no corpo e acaba tropeçando em alguma indicação ruim, em alguma cirurgia mal feita. E às vezes alguma cirurgia bem feita, mas que o resultado está completamente diverso da idade da paciente. Mas aí também vai bom senso de cada um, né? Falar, tá legal. Porque às vezes o médico tenta ajudar. Até o Thiago estava comentando para às vezes que às vezes o paciente chega lá, mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Thiago, não, calma, não é bem assim. Tem que ser aos poucos. Expectativa. Não uma mudança... mudar muito, que chama atenção, porque ele falou, você tem que fazer uma coisa que fique legal, tipo Botox. O pessoal às vezes quer colocar muito Botox. Você perde a afeição, acaba, os movimentos, ela tem que ir com calma, né? Como a gente estava falando mesmo agora, muitas pessoas estão aplicando em casa, isso aí, comprando pela internet. Pô, você pode paralisar o músculo e você não consegue voltar mais. Eles estudaram para isso, tem um controle, eles sabem certinho. A gente trabalha muito com expectativa e às vezes a gente precisa no consultório rebaixar a expectativa do paciente, trazer o paciente de novo para a terra, para o possível, para aquilo que é biológico mesmo. Às vezes a expectativa é muito gigantesca e às vezes a gente precisa literalmente diminuir, reduzir aquela expectativa, diminuir até o ato cirúrgico, fazer uma cirurgia menor para a paciente intercalar vários procedimentos para ela sentir a modificação gradual. E às vezes ele se comprava, né? Fala, você não quer fazer, eu vou no outro. Exatamente. Outro faz, depois se arrepende, acabam voltando. Tem né? muito disso, bastante. Mas como que as pessoas podem manter o equilíbrio, Thiago, pela busca da beleza sem prejudicar a saúde? A primeira coisa é sempre procurar um profissional que você ouviu falar que é bom e principalmente que você tenha confiança, que ele tenha uma boa formação, uma adequada formação, que ele sempre se atualize. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, colocar a tua cabeça no lugar. Às vezes o que você tem de expectativa de resultado para a tua cabeça não é o que o corpo pode dar. Então isso trabalhar bastante. A gente é preparado, nós cirurgiões somos preparados para tentar trazer essa expectativa para o real. E se o paciente às vezes vai para uma cirurgia sem a expectativa do real, ele se decepciona bastante com o procedimento. E a terceira é exames, é examinar o paciente, é saber que doença tem, se tem uma doença prévia, essa cirurgia tem mais risco, menos risco que outra, dá para dividir em 2, 3 cirurgias, uma cirurgia gigantesca de 12 horas, não é melhor fazer em 2 de 6, 3 de 4 horas, não é melhor para você discutir com o paciente, conversar, mostrar prós e contras. Então essa é a função do profissional, mas o paciente também tem que sentir esse engajamento, essa empatia com o profissional. Legal, é isso aí. O mais importante é você se gostar também, entender isso e não ficar tanto procurando a perfeição, que isso não dá certo. Thiago, muito obrigado. E a gente vai falar no próximo, acho que na próxima semana, sobre o suor excessivo, é isso, hiperidrose, né? A gente vai conversar. Hiperidrose, que as pessoas têm que suar. Às vezes você soa muito nas mãos, nos pés, ou às vezes nas axilas fica aquela pizza feia. Ele vai falar isso no próximo programa com a gente. Obrigadão, Thiago. Um prazer, Mauro. É isso aí.